Quero ler com você Lucas 9, 27. 9, 28. Vamos ler a partir do 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que me des atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino estava vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Essa manhã eu quero falar sobre tratamento de choque. O pecado, gente, nos atropelou. Nenhum ser humano conseguiu entender ainda a seriedade do que o pecado fez com nós. Cada um de nós sofreu algo terrível. Cada um de nós foi perturbado e destruído de uma forma terrível. Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou, a doença entrou, o cansaço entrou, as brigas entraram. Todo dia eu recebo essa pergunta: Lucinho, por que Deus deixou tal coisa? Lucinho, por que Deus permitiu tal coisa? A resposta está no Éden. O pecado é terrível, e nós não conseguimos medir o que o pecado fez conosco. O pecado roubou de nós 3 coisas basicamente. Primeiro, roubou nossa inocência. Adão e Eva eram inocentes. Eles contemplavam a nudez um do outro e não sentiam vergonha. Hoje nós somos pessoas, vocês viram essas crianças aqui na frente? Desde novinho, sabe qual que é a primeira palavra? Eu li um estudo, a primeira palavra que as crianças aprendem a falar, ou é papai, ou é mamãe, ou é geralmente meu. Meu. Sabe por quê? Porque a gente já nasce egoísta, já nasce com o gene do erro, do pecado, de achar que tudo diz respeito a nós. Primeira coisa que o pecado roubou de nós foi a inocência. Segunda coisa que o pecado roubou da gente, alegria. Nós não éramos para sermos pessoas tristes, nós éramos para ser pessoas alegres. O pecado colocou a gente com cara emburrada, com a cara triste. Principalmente uma coisa que eu não acho que combina é mulher triste. E engraçado que parece que quem está mais triste são as mulheres. Homem já tem cara meio de monstro mesmo. Então um homem triste já vai, ele já não, a aparência dele já não ajuda. Mas uma mulher triste não combina. Eu imagino que o plano de Deus foi que o homem e a mulher vivessem em sorriso, em alegria o tempo todo. Mas hoje parece que isso ficou tão raro. Engraçado que quanto mais velho, menos a gente sorri. Uma criança sorri 300 vezes por dia em média. O adulto sorri 30. E isso vai só diminuindo ao longo da vida, diminuindo. E se tirar os vídeos do WhatsApp, nós não vamos rir nada.
porque hoje a única coisa que faz rir é os vídeos que o povo encaminha. E a terceira coisa que o pecado roubou de nós foi os relacionamentos. Roubou de nós 3 relacionamentos. O relacionamento com Deus foi cortado. Cortado, gente. Vocês imaginam o coração de Deus colocando Adão e Eva para fora do jardim? Por que ele teve que fazer isso? Porque Ele é um Deus santo que não convive com o pecado. Adão e Eva tiveram que viver longe de Deus. Segundo relacionamento que foi rompido, o nosso relacionamento com o próximo. Hoje é tanta complicação. Eu estava lendo esses dias sobre briga entre vizinhos. Meu Deus, vizinho briga muito. Um vizinho tem cachorro, o outro não tem, o outro faz churrasco até tarde, o outro fica gritando, o outro põe música alta. Os relacionamentos foram deteriorados por causa do pecado. Não era para haver hostilidade, raiva entre ninguém. E por último, o pecado roubou o nosso relacionamento com a gente mesmo. O pecado prejudicou a gente em relação a gente. Eu falei aqui esses dias, hoje as pessoas vivem 2 extremos. Ou as pessoas vivem na baixa autoestima, se detestam, não se amam, se acham feias, se acham pobres, se acham burras. Ou elas vivem aqui no outro extremo. Qual é o outro extremo? O narcisismo. Tudo é sobre mim, todo mundo tem que fazer o que eu quero. A minha vida, o que importa são os meus desejos, aquilo que tem a ver comigo. Eu sou o centro do cosmos. Ninguém sabe viver no meio. O pecado colocou a gente nos extremos, colocou a gente no canto. Ou a gente não se acha nada, ou a gente se acha tudo. Eu estava assistindo o filme A Paixão de Cristo, quando saiu, mais de 12 anos atrás. E quando eu estava assistindo aquela cena do Jesus apanhando, falar nisso, está para sair o filme 2. Um rapaz estava próximo da gente e falou assim: por minha causa Jesus não tinha que sofrer isso tudo não. Eu falei com ele: só de você falar essa frase já mostra que você era um dos principais pecadores que ele teve que sofrer. Porque o pecado faz isso. Além de tudo que eu falei aqui, o pecado ainda anestesia a gente. É igual a lepra. Pessoas que têm lepra têm que tomar cuidado, porque a lepra, você põe a mão no fogo e não sente o fogo. É terrível. Para vencer um atropelamento dessa magnitude, para a gente se recuperar de um pecado que é algo tão terrível, Deus teve que dar uma cartada à altura. Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Quando Deus falou: vou resolver o problema do pecado, Ele falou: eu só resolvo um tratamento de choque com outro. Eu me lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, e eu entrei no hospital passando muito mal, eu estava com pneumonia e não sabia, eu entregava pizza na neve, então temperatura muito baixa, eu saía no frio, voltava para dentro do carro no aquecimento. De tanto fazer isso, eu tive um problema muito sério, e uma noite no hospital, eu estava já numa ala que não podia receber nem visita, eu tive uma parada respiratória, e os médicos vieram com desfibrilador. Você sabe o que é desfibrilador? Eu só ouvi aquela palavra assim: clear! E eles colocaram aquele negócio em mim e fizeram pum, e deram um choque em mim, porque eu tinha parado de respirar, e eu comecei a respirar de novo. Aí o médico falou em inglês: mais uma vez. Eu falei: não, eu já estou bom. O médico, puf, de novo. Foi esse segundo aí que eu acho que comeu alguma coisa importante no meu cérebro. Então eu entendo de choque, eu entendo de tratamento de choque. Eu tomei 2. Deus, para resolver o tratamento de choque do pecado, teve que dar para a gente um tratamento de choque chamado Jesus. E Jesus é mais do que uma grande jogada de Deus para abençoar a gente. Jesus é a resposta para essa vida e para a vida vindoura. Então hoje, eu e você temos que nos submeter a esse tratamento. Se você está com uma doença, você tem que ir no médico e deixar ele te acompanhar. Não existe, gente, ir no médico uma vez. Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento de dente eterno. Eu não lembro o dia que eu fui na dentista a primeira vez. Eu trato de dente para sempre.
Quando eu era criança, eu caí, bati a boca no chão, quebrei alguns dentes. Eu era criança, eu tinha 10 anos. Eu estou com 50, eu estou tratando isso ainda. É eterno. Essa semana eu tenho que ir lá, quarta-feira, 9h30 da manhã, eu vou estar lá. Jesus é um tratamento que vai durar a nossa vida toda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E como se não bastasse, nós ainda vamos para o céu, porque lá no céu nós vamos continuar vendo a glória dele, e eu creio que lá nós vamos continuar aprendendo sobre ele, e eu creio que lá no céu a palavra que nós mais vamos falar é uau. Por quê? Porque todo dia ele vai mostrar um lado dele que a gente não conhecia, e nós vamos dizer o quê? Quem quer um dia ir para o céu e vê-lo e ter esse momento com ele? Vai ser maravilhoso. Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então hoje o que eu e você temos que fazer? Nós temos que deixar que ele faça um tratamento de choque em nós, e depois através de nós. Primeiro em nós, depois através de nós. Primeira coisa que nós vemos quando Deus quer fazer um tratamento de choque na nossa vida, está aí no verso de número 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Quando Deus quer dar um tratamento de choque em alguém, ele marca uma reunião com essa pessoa. Ele falou: eu não quero todo mundo, eu quero vocês 3. Quantos apóstolos eram, gente? 12 menos 3. Eu sei que é difícil, vamos lá. 12 menos 3, 9. Se você fosse um dos 9, o que você ia fazer? Ô Jesus, eu estou fedendo, o que foi que eu não posso subir um monte com o senhor? Não, agora eu quero esses 3. Deixa eu dizer uma coisa para você: lá na sua casa tem gente que não veio no culto. Você tem amigos e parentes que não vieram. Adivinha por que você veio essa manhã? Porque ele marcou uma reunião com você aqui essa manhã. Ele que marcou, não foi você que marcou com ele. E quando ele marca uma reunião com alguém, ninguém sai do mesmo jeito. Daniel, quando encontrou com ele, caiu no chão como morto. Jacó, depois que encontrou com ele, mancou. Paulo, depois que encontrou com ele, caiu do cavalo. Moisés, depois que encontrou com ele, o rosto brilhou. Davi, depois que encontrou com ele, virou um grande compositor, um matador de gigante. João, o apóstolo, depois que encontrou com ele, João para mim é um exemplo, porque João andava com Jesus, punha a cabeça no ombro de Jesus, mas quando ele viu Jesus lá no Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu como morto no chão. Jesus marcou uma reunião comigo e com você aqui hoje. E você sabe o que ele quer? Ele quer dar para a gente um pouco de si mesmo. Jesus é o remédio e é o médico ao mesmo tempo. Fala comigo: ele é o remédio e ele é o médico. Ele quer nos dar um pouco dele mesmo. Ele é a resposta, ele não tem a resposta. Ele é a solução, ele não tem a solução. Ele está aqui nessa manhã, quem crê no poder dele. Segunda coisa que Jesus faz quando ele quer fazer em nós um tratamento de choque. Olha o verso aí de número 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Segunda coisa que ele faz, ele dá para a gente uma nova visão de si mesmo. Eles conheciam até aquele momento o Jesus, filho do seu Zé e da Dona Maria. Mas, de repente, quando eles olham, Jesus está todo lindo. Uns olhos brilhantes, uma roupa reluzente. Ele voltou à glória que ele tinha no céu por alguns momentos. Você sabe o que Jesus quer fazer comigo e com você? Para a gente superar a perda que a gente viveu do pecado. Ele quer que a gente o enxergue como ele é. Sem enxergar Jesus como ele é, nós jamais vamos conseguir viver uma nova vida, uma nova caminhada. Nós temos que ver o rosto dele brilhante, as roupas dele brilhante. Enquanto não entendemos quem é Jesus, se você achar... Um dia eu estava conversando com um querido, uma pessoa católica querida, e a pessoa falando para mim: olha, eu não gosto muito de vocês, porque vocês acham que vocês são melhores do que nós. Eu falei: de jeito nenhum, o evangélico não é melhor do que o católico. Na verdade nós só temos uma diferença. Ele falou: qual? Eu falei: vocês pegam Jesus e ficam carregando ele para lá e para cá.
Mas nós evangélicos acreditamos que é Jesus que pega a gente e fica carregando a gente para lá e para cá. Quem aqui Jesus está te carregando? Deixa eu ver. É Jesus que nos carrega, sim ou não? Mas se você tem uma imagem de um Jesus arrebentado, assim ó, você não vai imaginar que Ele é capaz de te carregar. E você vai duvidar que Ele vai dar conta dos seus problemas. Por isso que nós temos que ter uma atualização de quem é Jesus. Só tem 2 textos da Bíblia que mostram como Ele é hoje. É lá em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse 19. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder, tem os pés como latão reluzente, uma roupa branca maravilhosa, um cinto de ouro, Ele tem cabelo branco como a neve, Ele tem uma espada aguda na mão, os olhos como chama de fogo, na coxa e na capa tatuado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Se nós não entendemos que esse é Jesus, nós vamos viver um cristianismo meia boca. Se nós não entendemos que Ele é todo poderoso, nós vamos viver um cristianismo meia boca. Ele não é muito poderoso, Ele é todo poderoso. Ele tem a guerra da Ucrânia e da Rússia na palma da mão. Ele tem a pandemia na palma da mão. Ele tem o meu futuro e o seu futuro na palma da mão. Ele não dormiu, Ele não cochilou e acordou e falou: vacilei e o mundo agora está essa bagunça. Não. Eu me lembro que um dia, eu sempre brinquei com meu filho, falei para ele: Davi, o Jesus é mais forte que o Hulk, mais forte que o Homem-Aranha, mais forte que o Homem de Ferro, que o Super-Homem. E um dia eu pedi ao Davi para ele pegar um chinelo no meu quarto. Ele tinha 4 aninhos. Aí no meio do caminho ele parou, e eu aqui da sala vi, porque o quarto estava escuro. Eu falei: pode ir, filho, Jesus já matou os monstros. Aí ele foi, pegou o chinelo, jogou no meu pé e falou: pai, eu vi os monstros tudo morto lá no quarto. Aí você tem que entrar na paranoia da criança. Eu falei: pois eu te falei, Jesus é assim, Ele é bravo demais. Jesus dormindo, se Ele virar o braço assim, Ele mata o super-homem, só de uma abraçada. Jesus é forte demais. Porque para mim sempre foi pintado um Jesus fracote, um Jesus de vitrô de igreja, assim, todo moído, arrebentado. E eu quis pintar na cabeça dos meus filhos um Jesus mega, ultra, super poderoso, que é o que Ele é. Que é o que Ele é. E o tanto que eu exaltar Jesus ainda é pouco. Mas aí, um dia nós fomos passear a família em Ouro Preto. Na hora que eu chego lá em Ouro Preto, passando na porta da igreja, uma imagem de Jesus todo arrebentado. Aí a minha filha, na época tinha uns 6 anos, falou com o Davi de 4: Jesus! Quando o Davizinho viu Jesus, ele começou a chorar. Ai, pai, ai. Mas o Jesus, gente, estava feio demais. Parece que depois de morrer, veio um caminhão e atropelou ele umas 4 vezes. Mas uma imagem tão feia, tão feia. Aí ele chorando e a Emily começou a rir. Eu falei: menina, sai daqui, menina. Você está fazendo o menino chorar? E ela rindo, porque ela puxou mais o pai, infelizmente. E o Davi chorando, e eu tentando fazer o Davi não olhar, virar de costas para o negócio. E o Davi: não, pai, esse aí tá feio, esse aí não vence o Hulk. Eu: não, filho, olha para mim, esse aí foi só um momento na vida de Jesus, mas Jesus hoje não está assim. E eu comecei a falar: Jesus tem pés de latão reluzente. E fui falando, e o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Quando eu terminei de falar, ele falou: esse bate no Hulk. Eu falei: bate no Hulk, na mãe do Hulk, na avó do Hulk, na Hulkolândia toda. Ele bate no Hulk. Se eu e você nessa manhã não sairmos daqui com uma visão atualizada de quem é Jesus, nós vamos correr o risco de tentar resolver a nossa vida na força do braço. E na força do braço a gente não resolve nada. Temos que entregar tudo de volta àquele que é todo poderoso, todo consciente, todo sublime, todo fantástico. Ele pode tudo. Primeira coisa que Ele faz, Ele marca uma reunião com a gente. Segunda coisa que Ele faz, Ele nos dá uma nova visão de si mesmo. Terceira coisa que Ele faz, está aí no verso de número 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, era Moisés e Elias. Terceira coisa que Ele faz quando Ele quer dar um tratamento de choque em nós, Ele coloca a gente perto de gente que está mais crente do que a gente. Você sabe como é que funciona a caminhada cristã? Funciona assim, ó: eu pego alguém que está aqui embaixo e trago para o meu nível, e eu pego a mão de alguém que está num nível superior ao meu, e essa pessoa me leva para o nível dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ninguém vai entrar no céu sozinho. Ninguém vai entrar no céu e vai dizer: eu cheguei aqui pelos meus esforços,
fui eu que batalhei, eu fiz tudo sozinho. Não existe essa pessoa. Não existe, nem para nós pastores, nem para você que está sentado. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus usar pessoas. O diabo usa pessoas. Nós precisamos de pessoas também. Interessante que a gente vê que Jesus colocou na vida dos apóstolos Moisés e Elias. Por quê? Primeiro, Deus faz isso para substituir as amizades nossas que não prestam. Gente, se tem uma coisa que mina a nossa fé, é andar com gente nada a ver. Andar com gente nada a ver destrói a nossa vida. Você tem que ser criterioso com quem você anda. Quando você tira uma pessoa do seu convívio, não é porque você odeia essa pessoa, mas é porque você se ama. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quem é Moisés? O que Moisés representa? O ensino. Moisés representa o ensino. Deus quer usar pessoas para te ensinar. E Elias, o que Elias representa? Inspiração, porque Elias foi o profeta. Então Deus está querendo colocar gente na nossa vida que vai nos aproximar dele, que vai nos colocar mais loucos por ele. Eu conheço uma pessoa muito especial, fora meus pais, fora meus pastores, a pastora Zenete. Quem aqui conhece a pastora Zenete? A pastora Zenete é uma pessoa que me ajuda, que caminha comigo. E ela vou falar, muito mais crente do que eu. E quando eu me aproximo dela, eu sinto que eu saio atualizado. Eu sinto que eu saio mais próximo de Jesus. Por quê? Porque eu preciso de gente assim para me puxar para perto de Deus. Se você fechar as portas da sua vida para novos relacionamentos e para irmãos em Cristo, você vai se condenar a ficar no nível espiritual que você está para sempre. Quem aqui quer puxar alguém para cima e quer ser puxado também? Deixa eu ver. Isso é a caminhada cristã. Isso é a caminhada cristã. Deus coloca gente na nossa vida para nos levar a um nível superior. Todo pregador que vem aqui na igreja pregar, gente, eu chego perto deles e pergunto: pastor Luciano Subirá, quantos livros o senhor leu? Ou pastor Hernandes Dias Lopes, como é que é a sua vida de oração? E eu fico perguntando: pastora Thalita Pereira, como é que você faz a questão do seu jejum? Sempre eu estou perguntando homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque eu quero ser ensinado por Moisés e por Elias. Jesus quer te apresentar gente mais crente que você, para te levar para um novo nível. Quem quer subir para esse novo nível? O que mais? Olha o verso 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. A quarta coisa que Jesus faz quando Ele quer dar em nós um tratamento de choque, Ele nos leva a viver o sobrenatural. Ele te ensina o sobrenatural. O que a gente vê aqui? Eles estão vendo coisas espirituais, estão tendo conversa espiritual e estão sabendo assuntos do futuro. Eu não sei vocês, gente, mas sabe como é que eu estou? Eu estou meio cansado só do natural. Só paga conta, só trabalha, só escova dente, só boleto, só o meu time ganha. Está cansativo já. Eu estou reclamando formalmente. Eu sou acostumado a ver meu time perder. De repente agora, ganha. Eu estou querendo um galo normal. Ei, cruzeirense, não fica triste que vocês estão no Vale da Sombra e da Morte, não. Quando eu cheguei no Vale da Sombra e da Morte com o galo, lá era só mato. Era só mato. Eu sou acostumado a vibrar com para o ímpar, para ver quem ganha o campo, né? Então, você que está aqui hoje e reclamou aí, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: Ele quer nos levar a viver um novo nível de sobrenatural. Eu estou querendo ver coisas sobrenaturais, ouvir coisas sobrenaturais. Eu estou querendo me mover no sobrenatural. Quem aqui quer? Gente, Jesus deu o sobrenatural para os apóstolos. Imagina você estar ali e de repente você está ouvindo assuntos espirituais, falando coisas espirituais. Eu vou definir, eu falo essa frase toda pregação: ou você vive de G1 ou você vive de Jesus. Se você ficar só no G1, seu papo é só aqui embaixo. É as contas, é o dólar, é a bolsa, é a guerra, é a pandemia. Mas se você viver de Jesus, sua cabeça vai para um outro nível. Colossenses diz assim, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos que começar a viver pensando no alto, falando dos assuntos do alto, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Isso está lá em Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 3. Precisamos viver o sobrenatural. Precisamos viver o sobrenatural. Então Jesus faz 4 coisas para fazer um tratamento em nós. Ele marca uma reunião com a gente, né? Segunda coisa que ele faz, ele se mostra para nós de uma forma gloriosa. Terceira coisa que ele faz, ele dá para a gente pessoas de Deus para nos ajudar a caminhar para cima. E a quarta coisa, ele nos leva a viver o sobrenatural. Mas aí vem a gente. Olha bem a nossa parte aqui, olha o verso 32, que lindo. Pedro e os seus compatriotas estavam... Gente, o maior culto da história acontecendo. Não há na Bíblia uma reunião maior do que essa. Olha quem está nesse culto: o Pai, a nuvem de glória, o Filho glorificado, Moisés e Elias, que são as 2 maiores figuras do Velho Testamento, e os 3 desviados do culto eram Pedro, João e Tiago. Eu já estive nessa montanha lá em Israel. Não tem uma reunião maior do que essa na Bíblia. E o que os 3 estavam fazendo? É o que muitos de nós estamos fazendo, gente. Olha para mim. Sabe o que tem gente me falando? Pastor Lucinho, por que Deus não age como antigamente? Sabe o que eu estou respondendo para essas pessoas? Deus nunca fez tanto milagre na terra e operou tantas coisas como agora. O livro de Atos está se cumprindo hoje na nossa vida como nunca nós imaginamos. Eu acabei de ler um livro do irmão Yun, o homem do céu. Sem brincadeira, não tem no livro de Atos dos Apóstolos uma história igual do irmão Yun. E o cara está vivo lá na Alemanha, já pregou aqui na Lagoinha. Sabe quantas vezes anjo abriu porta de cadeia para o irmão Yun? 3 vezes. Aí sabe o que eu respondo para as pessoas? Você está andando com o povo errado. Você está andando com o povo errado. Muitas vezes nós estamos dormindo no meio do agir de Deus. E aí, além disso, nós estamos querendo o quê? Armar a tenda. Porque quando Pedro abriu o olho, tirou as remelas assim, e viu Jesus, Moisés, Elias, a nuvem de glória. Sabe o que ele falou? Bom estarmos aqui louvando. Vamos construir 3 tendas para ficar. Aí abriu uma construtora do dia para a noite. Vamos fazer 3 tendas? A gente enfia Moisés numa, o Senhor na outra. Vamos ficar aqui em cima. Sabe o que significa vamos ficar aqui em cima? Não vamos dividir a glória com ninguém. Vamos ficar só no culto. Eu já ouvi irmãos falar isso. Eu já fiz muito acampamento com jovem. Vai acabando o acampamento, eles falam assim: ai pastor, não dá vontade de ir embora não. Vontade de ficar aqui para sempre. Nós temos que ir embora. Gente, quando você vem para um culto como esse, é para Deus fazer depósitos na sua vida, para você abençoar aqueles que estão lá fora e que não vieram. Nós temos que descer do monte uma hora nós temos que voltar para a vida real, para a gente levar o que Deus depositou dentro da gente. E aí, o texto diz que ele começou a falar, o texto fala bem claro, ele não sabia o que estava dizendo. Gente, como é que vicia um celular? Você põe ele está com 100% de carga, você vai lá e dá carga nele, sim ou não? Muita gente está assim. A pessoa não deposita em lugar nenhum. Ele vai num culto aqui, ele vai num louvorzão ali, ele vai numa vigília lá, ele vai na irmã do coque aqui, ele vai na outra, ele nunca faz depósito. Resultado, vira crente viciado. Eu tinha um celular que eu tinha que dar carga nele 3 vezes por dia. Quem já teve um celular assim? Deus não quer a gente assim. Deus quer que a gente receba e entregue. Receba e entregue. Aí, olha aí o verso de número 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Gente, essa nuvem era o quê? A nuvem de glória. Eles ficaram com medo da glória. Meu Deus. Quando a gente está viciado, quando a gente está sem uma visão real de Jesus, a gente fica com medo do que não devia e não fica com medo do que devia. Eles ficaram com medo da coisa mais maravilhosa, que é a glória de Deus. Não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Olha o verso 34, enquanto ele estava, 35, dela saiu uma voz que dizia: esse é meu filho escolhido, ouçam-no. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Pedro, cala a boca, escuta o meu filho tem o que dizer. E no verso 36 diz assim: tendo-se ouvido a voz,
ficou Jesus só. Gente, o culto vai acabar daqui a pouco, e vocês vão sair daqui só com Jesus, mas Jesus só basta. Olha, vai embora pastor Lucinho, vai embora o louvor. Quem viu os meninos louvando a Deus aqui, gente? Que coisa angelical, maravilhosa. Eu não queria que o louvor hoje acabasse, mas isso tudo vai acabar. Na verdade tem que acabar. Por quê? Porque a gente tem que descer do monte. Nós temos que levar a glória de Deus lá para baixo. Nós não podemos ficar só aqui não, recebendo. Mas você vai levar Jesus. Olha o que diz aqui: os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Olha para mim aqui. Antes de você dividir uma experiência com alguém, você precisa viver essa experiência. Os discípulos guardaram essa experiência para si, e eles ruminaram essa experiência para si, para depois entregar para as pessoas. Tem gente querendo entregar o que não recebeu. Para você encher os outros do Espírito Santo, primeiro você tem que ter cheio do Espírito Santo. Para você ser uma pessoa que ensina os outros a orar, primeiro você tem que ser alguém que ora. Para você expulsar demônio, primeiro tem que expulsar o demônio de você. Quem entende o que eu estou falando aqui? Os discípulos guardaram aquela experiência para si. Tem a hora certa da gente contar, tem a hora certa da gente falar. Agora olha aí o verso 37 em diante. No dia seguinte, quando desceram do monte, olha para mim, gente, vai acabar tudo, daqui a pouco nós vamos sair. É a descida do monte. Aqui é o monte, aqui é a casa, aqui nós estamos recebendo. Aqui tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem a glória. Aqui tem Moisés, tem Elias. Aqui tem poder, aqui tem cura, aqui tem milagre. Quem crê nisso, meu Deus do céu? Eu creio. Mas olha o que vai acontecer com a gente em breve, ó. Uma grande multidão veio ao encontro dele. Se você deixa Deus fazer um tratamento de choque em você, logo Ele faz através de você. Sabe o que Deus vai mandar no seu caminho? Uma multidão de pessoas. Que tipo de multidão, pastor? Cheia de problemas, de lutas, dificuldades, mas você vai cuidar deles. Deus vai mandar essa multidão. Ele pode mandar sim ou não? Pode mandar. Pode mandar. Olha o verso 38, um homem da multidão gritou. Olha bem, gente, quando a gente desce do monte, as pessoas estão tão desesperadas lá embaixo, que elas gritam com você. É tudo urgente. Olha o que o homem falou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Sabe o que a gente percebe aqui? A gente vê aqui logo que tem um espírito dominador, um demônio. Nós vamos enfrentar Satanás na vida das pessoas. Nós vamos bater de frente com os poderes das trevas. Não se engane, a vida cristã não é florzinha de Jesus. Não tem florzinha de Jesus sentada aqui. Nós somos guerreiros de Cristo, soldados de Jesus. Nós estamos no meio de uma guerra. Engraçado que o diabo sabe disso e a gente não sabe. É guerra, irmão. Nós temos que estar no modo guerra. Eu gostei que esse fim de semana eu ganhei uma camisa do exército, escrito Pastor Lucinho. E é bom essas coisas que lembram a gente que a gente está em guerra. Nós não estamos de férias esperando Jesus chegar para a gente subir para o céu. Nós estamos numa guerra. Olha bem, Jesus, o pai disse: esse meu filho, o demônio está destruindo meu filho. Gente, olha aqui, isso aqui é uma criança endemoniada. Ontem uma pessoa me perguntou: é possível crianças endemoniadas? Sim. Sim. E você sabe o que significa joga no fogo e joga na água? Bipolaridade espiritual. O menino uma hora está bem com Deus, outra hora está frio com Deus. Uma hora quer a casa de Deus, outra hora quer as boates. Uma hora quer coisa santa, outra hora quer coisa pecadora. É isso que significa esse menino aqui, ó, que é jogado no fogo e na água. O diabo quer fazer isso com os nossos filhos. Uma hora detona a cabeça deles, outra hora eles vêm para a igreja, outra hora não. Continue lendo. Olha aí o verso 40, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Sabe o que mais nós vamos encontrar quando sair daqui? Discípulos sem poder. Porque nem todo mundo participou da nuvem, nem todo mundo participou da glória. Nós vamos encontrar discípulos sem poder. Gente, imagina. Então, vamos fazer o cálculo de novo. Quantos discípulos subiram? Quantos ficaram lá embaixo? 9 apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. Um capetinha. Nós vamos encontrar discípulos sem poder lá embaixo.
Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Receba nessa manhã poder para você expulsar demônios, para você curar as pessoas, para você declarar a vinda do reino de Deus dentro da sua casa, para você declarar que em nome de Jesus todo mal vai embora. Receba sobre a sua vida. Agora, não espera o demônio rosnar para você expulsar, não. Você chegou hoje na sua casa, você põe o pé lá dentro e fala: Satanás, sai! Chegou o servo, amanhã de manhã na sua sala de aula, Satanás, você não precisa de falar gritando, mas você põe o pé na sala de aula e fala: cão do inferno, somos daqui que chegou Jesus aqui comigo nesse lugar. No trabalho, mesma coisa. Ai, gente, nós estamos em guerra, quem está entendendo o que eu estou falando? Aí Jesus fala uma frase, gente. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Sabe o que Jesus estava dizendo? Gente, Jesus estava descendo da glória, mas ele encontrou pessoas lá embaixo que o decepcionaram. Não se assuste se você sair daqui e encontrar pessoas que vão te decepcionar. Jesus ficou triste com os 9 apóstolos que não tinham poder para expulsar um demônio. Jesus ficou bravo demais. E aí ele falou uma frase muito bacana: traga-me um menino. Você pode ficar triste com as pessoas, você pode enfrentar demônios, você pode viver o que você quiser lá embaixo, mas não deixe de chamar as pessoas para você cuidar delas. Jesus falou: traz o menino assim mesmo. Olha o verso aí, verso 42. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Você sabe o que eu e você somos chamados para fazer? Restaurar as famílias. Jesus devolveu o menino para o pai, porque o menino estava com o pai, mas não estava no pai. O menino estava possuído. A coisa que eu e você somos mais chamados para fazer é restaurar famílias. Deus está querendo restaurar a família. Por isso que os cursos da igreja são tão importantes de fazer. Por isso que é tão importante a gente buscar a Deus e a gente se envolver nos GCs, nos pequenos grupos, nos cultos, se envolver na vida da igreja, porque é aqui que a nossa família vai ser curada. Quem está entendendo? Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa manhã, Ele quer te dar poder sobre as forças do diabo. Não se engane, meu irmão. Eu estive lá em Angola pregando. Sabe o que eles me falaram lá? Tudo em Angola é os feiticeiros que fazem. Os feiticeiros curam câncer, os feiticeiros curam casamento, os feiticeiros... Tem até pastor que vai nos feiticeiros lá. Lá eles falam, sabe o quê? Que o povo voa em vassoura, que teletransporta. O poder de Satanás é tão visível por causa do voodoo. Aí alguém fala assim: graças a Deus no Brasil não tem isso. É a mesma coisa, só que aqui o capeta é mais sofisticado. Aqui Satanás vem em forma de filosofia, vem mais educadamente, falando S. Geralmente ele não rosna, né? Apesar de que rosna também. Mas Jesus nessa manhã está dando para mim e para você poder, para poder expulsar toda a força do maligno. Toda a força do maligno vai ter que ir embora dos nossos filhos, dos nossos pais, do nosso casamento, da nossa família, da nossa igreja. E por último, olha o que diz aí: e todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus. Sabe o que significa isso? A minha Bíblia diz: todos ficaram atônitos com a glória de Deus. Aonde que a glória apareceu, gente? No alto do monte, sim ou não? Mas agora a glória estava se manifestando aonde? Embaixo do monte. Sabe o que Jesus fez? Ele conseguiu pegar a glória que só ele, Pedro, João e Tiago viveram lá em cima, e ele trouxe a glória de Deus lá para baixo. Sabe o que Deus quer fazer nessa manhã? Ele quer que você pegue essa glória que Ele está depositando na sua vida e leve lá para baixo, leve para aqueles que precisam. Se você vai pegar um aplicativo agora, se você vai entrar num táxi, se você vai entrar num BRT, se você vai voltar para casa de carro, não importa. Ele quer que você saia distribuindo a vida de Deus aonde você for. E quando você chegar na sua casa, Ele quer que você declare que ali é um lugar de Deus, um lugar próspero, amado. Amanhã no seu trabalho, na sua escola, você vai declarar: Jesus chegou aqui comigo. E onde Jesus chega, o poder de Deus se manifesta.
manifesta. Deus está nessa manhã chamando eu e você. Ele está fazendo um tratamento de choque em você, para fazer um tratamento de choque através de você. Essa é a maior verdade do cristianismo. Antes do apóstolo Paulo ser grandemente instrumento nas mãos de Deus, Deus fez um grande tratamento em Paulo. Depois que Deus faz um grande tratamento em nós, Ele pode fazer um grande tratamento através de nós. Quem aqui quer ser esse instrumento? Eu quero viver esse algo novo. Eu quero viver esse algo extraordinário.